Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã, e hoje iremos iniciar o vídeo lendo uma passagem bíblica que diz assim. Ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 3 ao 6, e fala o seguinte: Enquanto Paulo, o apóstolo Paulo, juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Bem, este é um exemplo bíblico de que Deus, muitas vezes, ele permite que cada um de nós passemos por situações as quais não gostaríamos de enfrentar, mas ele sempre estará conosco. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida totalmente dedicada a Deus. Ele tinha um amor pelo evangelho, uma preocupação em alcançar vidas, porque ele verdadeiramente havia sido liberto a tal ponto que nada mais nessa terra era capaz de prender a sua mente, os seus pensamentos. Paulo, ele sabia viver no pouco, ele sabia viver no muito, ele aprendeu a viver de acordo com a graça de Deus. E essa história que relata a respeito da víbora que picou a mão de Paulo em um momento que ele estava ali teoricamente descansando, aproveitando um pouco aquele momento para refletir, para se recompor, a fé de Paulo era tão grande que à medida que ele ia se fortalecendo, à medida que ele ia buscando a presença de Deus na vida dele, ele foi criando de uma certa forma ali de dentro para fora uma espécie de antídoto espiritual que quando chegou este momento em que essa víbora picou Paulo, o que era normal de acontecer quando uma serpente picava alguém? Era essa pessoa ser consumida pelo veneno, o veneno penetrar no organismo daquela pessoa até o ponto de que essa pessoa viesse a óbito. Porém, Paulo já estava tão revestido das armaduras, do conhecimento, da fé, que excede todo entendimento, da graça de Deus, que o veneno não foi capaz de penetrar no organismo de Paulo. Ou seja, o antídoto de Deus estava sobre a vida dele. E esse antídoto você pode interpretar como sendo o cuidado de Deus sobre a sua vida. Enquanto pessoas tóxicas, manipuladoras, narcisistas, egoístas, pessoas abusivas de uma maneira geral, elas tentam atingir você, tentando penetrar na tua mente, no teu coração, uma espécie de veneno emocional, para que esse veneno venha entrar em você de tal forma que ele venha a te paralisar aos poucos até que você venha a sucumbir. Se você conseguir manter o alvo, se você conseguir se revestir do conhecimento que vem do Senhor, se você conseguir permanecer firme, se posicionar, estabelecer limites, buscar cura, transformação, autoconhecimento, certamente quando você encontrar com uma víbora no seu caminho e essa víbora tentar te picar, esse veneno não irá penetrar dentro de você. Por isso que é importante você aplicar a palavra de Deus para a sua vida, porque ali tem vários ensinamentos de formas às quais você, conseguindo neutralizar uma investida contra a sua vida, você não permite que o veneno do outro penetre em você de tal forma que venha paralisar a tua vida, a tua esperança, os teus pensamentos. E pessoas tóxicas agem dessa forma. São pessoas que não conseguem ter uma vida desprendida das coisas dessa terra, não conseguem avançar e querem puxar você para uma espécie de escravidão mental e emocional. Mas lembre-se sempre do apóstolo Paulo, que ele conseguiu se fortalecer em Deus de tal forma que se ele estivesse em um campo livre, ele estava pleno com Deus. Se ele estivesse numa prisão, ele sentia a presença de Deus como ele dentro da prisão. Ele sentia em qualquer situação a graça de Deus cuidando dele, em qualquer circunstância.
E essa é a nossa fé. Nós precisamos investir na nossa fé de tal forma que nenhuma pessoa ruim, pessoas que têm pensamentos de perversidade, pensamentos tóxicos, pessoas narcisistas, manipuladoras e egoístas, façam com que suas maldades, que são palavras direcionadas a você como dardos inflamados do maligno, venham a penetrar na sua vida. Então, caminhe se protegendo, no sentido de que você entenda que quanto mais próximo você estiver de Deus, quanto mais forte você estiver, ao invés de você se vitimizar e você se recolher e se encolher, você entenda que todas as situações que Deus permite você passar é para um propósito muito maior. Então, naquele momento, todos ali estavam esperando que Paulo viesse a óbito. Mas ele já tinha um antídoto, que era a fortaleza que vinha do céu sobre a vida dele e que fez com que todo aquele veneno fosse neutralizado. E no fim das contas, ele teve um testemunho de que ele estava vivo. Então, cuide da tua saúde mental. Saiba que você é importante, é precioso para Deus, Ele te ama. E o livre-arbítrio, ele existe. E pessoas muitas vezes irão mudar de pensamentos, irão mudar de direção, mas você precisa seguir o foco, olhando para o céu, olhando para o alto, sabendo que existe um Deus que cuida, que zela, e quanto mais preenchido você estiver da graça, que excede todo entendimento, aquele que criou os céus e a terra, que é a tua rocha, a tua fortaleza, ele certamente irá colocar em você o antídoto necessário para que você venha a neutralizar todo o pensamento ruim que tentaram introduzir em você. Porque a sua história ela não acabou, você está vivo, você está respaldado por Deus. Então, segure nas mãos do Senhor, com as forças que você tiver, e saiba que Ele cuidará do restante. Apenas se lance. Se lance ao ponto de acreditar que aquele que escolheu você para essa terra e te trouxe para cá, Ele cuidará de cada etapa da sua vida. E que mesmo que você tenha que passar por lutas, por aflições, o teu barco, ele poderá chacoalhar. Ele poderá balançar, mas ele não irá submergir, porque maior é aquele que é o comandante do teu barco. Então, que Deus te abençoe, que você guarde essas palavras no seu coração, que você entenda que as pessoas que creem no Senhor, elas podem sim passar por lutas e por aflições, mas o Deus de Paulo é o nosso Deus. E ele diz assim para você: tende bom ânimo, porque no mundo passarás por aflições, mas eu serei contigo. Então, que esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, venha cuidar você, zelar por você. Não se preocupe, pessoas que cultivam a iniquidade, que cultivam maldade e perversidade no seu coração, em algum momento elas precisarão ter um encontro diretamente com Deus e terão que acertar suas contas. Então, cuide de você, se fortaleça, blinde o seu coração para que nenhum mal venha alcançar você. Peça a Deus que te dê discernimento para que você possa abrir a sua vida para pessoas que verdadeiramente irão acreditar em você, te impulsionar, te motivar e principalmente que não irão usar segredos e detalhes que você compartilhou somente com essa pessoa contra você. Então se blinde, cuide da sua mente, do seu coração, siga firme, olhe para Deus, que Ele está contigo. Que Deus te abençoe e encerra o vídeo por aqui. Até a próxima.